Fala, rapaziada, boa tarde pra você que tá chegando com a gente, torcedor tricolor, que tá chegando com a gente aqui na Gol TV. No dia de ontem tivemos um amistoso aí no Maracanã e resolvi fazer esse vídeo de alerta pra você que me acompanha aqui sobre o quanto que a arbitragem pode sacanear o Bahia ainda nessa temporada. Porque aquilo que aconteceu ali no Maracanã, meus amigos, não pode ser tratado simplesmente como um erro de arbitragem em um mero amistoso, né? Com razão, o Rogério ficou puto pra caramba, Ademir ficou puto, os jogadores eles ficaram putos. Não existe apenas um amistoso quando o Sport Clube Bahia atravessa mais de 2.000 quilômetros, mobiliza jogadores, comissão técnica, profissionais do clube, torcedores, para participar de uma partida que deveria ser conduzida com seriedade, equilíbrio e respeito a um clube como o Bahia. Faltou respeito a um clube como o Bahia. O que aconteceu, meus amigos, diante do Fluminense precisa servir como um grande sinal de alerta. O Bahia perdeu por 2-0, mas o placar não explica o que aconteceu dentro do Maracanã. Não explica o pênalti não marcado sobre o Ademir, né? Não explica o gol do Eric anulado, ainda no primeiro tempo. Não explica a dificuldade da própria arbitragem para apresentar uma justificativa clara sobre a anulação. Ele se enrolou todo, ele nem sabia o que ele tinha marcado. E principalmente, cara, não explica o porquê o Bahia entrou em campo com uma arbitragem inteiramente ligada à Federação do Estado do Rio de Janeiro, mesmo depois do Rogério Ceni ter solicitado um árbitro de outro estado. Isso precisa ser discutido. Foi um pedido do treinador e o pedido não foi... não brigaram para que esse pedido ele pudesse. O Bahia já fez mais do que deveria ter feito. Saiu de Salvador, veio pro Rio de Janeiro para ser roubado, porra, por uma arbitragem fraca e toda carioca. O Bahia precisa falar, a diretoria precisa falar, o departamento precisa agir. Porque se toda vez, foi um mero amistoso, mas se toda vez o Bahia for prejudicado e sair como se nada tivesse acontecendo, vamos, vida que segue. Hoje foi um amistoso, amanhã são 3 pontos, depois são mais 3 pontos. Aí de repente uma Libertadores escapando pelas mãos. Hoje foi um amistoso, amanhã pode ser uma temporada inteira, pô. Eu vou começar apresentando aí os responsáveis da partida, porque é importante. Porque a gente sempre fica cobrando treinador, jogador, atuação, mas os caras que sacaneiam a porcaria do jogo, amanhã eles estão na praia de sunga pegando sol e ninguém sabe quem eles são. O árbitro foi Jodis Nascimento de Souza, do Rio de Janeiro. Os assistentes, Thiago, Filemon Soares e Nayara Tavares, também do Rio de Janeiro. O quarto árbitro, Thiago Ludogério, igualmente do Rio de Janeiro. Ou seja, o quarteto completo era carioca. Precisamos deixar uma coisa aqui muito clara. A discussão não é dizer que o árbitro vá beneficiar automaticamente um time apenas porque ele pertence ao mesmo estado. Não podemos fazer essa acusação dessa gravidade sem apresentar nenhum tipo de prova, né? A discussão é outra, cara. É sobre prudência, é sobre transparência, é sobre evitar qualquer dúvida em relação à independência ou à imparcialidade da arbitragem. Estamos falando de um jogo que foi disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro, com o mando do Fluminense contra um clube do Rio de Janeiro. Qual seria a dificuldade em buscar um cara de São Paulo, de Minas, do Espírito Santo, da ponte que caiu, pô? O que não falta é árbitro pra isso aqui. É economizar? É economizar? Já não tiraram o Bahia lá de Salvador? Por que não pagar um árbitro que não seja do Rio? E eu digo mais, e eu já disse isso inúmeras vezes, se fosse o convite feito pelo Bahia pro Fluminense sair do Rio de Janeiro para poder jogar em Salvador, o Fluminense não iria. Não iria. Logo depois da partida, o técnico Rogério Ceni ele revelou, né, que havia solicitado ao departamento do Bahia justamente isso, que a arbitragem não fosse do Rio de Janeiro. Segundo o treinador, o árbitro escolhido já havia participado de atividades realizadas no centro de treinamento. Esse mesmo árbitro ele foi lá apitar jogo do Fluminense amistoso no centro de treinamento contra time amador, porra. Loucura, meu velho. Então assim, o clube já tem uma proximidade com esse árbitro. O cara já deve ter o WhatsApp dele. Irmão, olha só, tem como tu apitar o jogo aqui? Eu quero que você entenda que não é por esse erro desse jogo específico, a gente fica puto, né? Tiraram o Bahia pra otário. O Bahia saiu lá de Salvador pra ser sacaneado no Maracanã. Essa briga não tem que ser por conta desse jogo, não valeu porcaria nenhuma, só foi perda de tempo. Essa briga é um exemplo do que pode acontecer e do que já vem acontecendo, tá? Isso já vem acontecendo corriqueiramente, a gente sabe muito bem disso, tá? E mesmo com esse pedido do Rogério Ceni, a partida foi conduzida por uma equipe inteiramente carioca, tá? E quem estava defendendo institucionalmente o Bahia nessa partida aí? Quem recebeu a escala de arbitragem? Quem analisou os nomes? Quem exigiu uma mudança? Porque não adianta reclamar somente depois que o prejuízo aconteceu. Um clube do tamanho do Bahia precisa trabalhar antes, durante e depois dos jogos, tá? Falar sobre o jogo e como que uma arbitragem ruim... Gente, não é sobre esse jogo especificamente.
É sobre o que a arbitragem pode fazer daqui em diante. Só para você ter uma ideia, dentro de campo, o Bahia fez um primeiro tempo relativamente competitivo, criou oportunidade, conseguiu até incomodar o Fluminense, teve até condições de abrir o placar. Aos 38 minutos, o Ademir recebeu pela direita, avançou para dentro da área e caiu depois de um contato com Serna. Os jogadores do Bahia, todos eles pediram pênalti, Rogério Ceni reclamou imediatamente, o árbitro mandou o jogo continuar. Tá? E discutiu a intensidade do contato, enfim, né? A gente pode até discutir interpretação. Tá? Pode assistir o lance diversas vezes. Mas que não pode existir uma diferença de rigor, dependendo do lado do campo. Pô. Para o Bahia, o contato foi considerado insuficiente. No segundo tempo, quando o lance aconteceu na área do Bahia, a decisão saiu com convicção, né, em rapidez. É justamente daí, meus amigos, que nasce a revolta. O Rogério Ceni, dos jogadores, de parte da torcida que estava presente ali no Maracanã. O torcedor não exige que todos os lances sejam marcados a favor do Bahia, longe disso. O torcedor exige coerência. Pô. O torcedor exige que um contato considerado normal em uma área também seja considerado normal na outra. Ou que um contato seja marcado ali pela arbitragem, ou que seja considerado suficiente para marcar uma penalidade, que lá seja também critério. O que estraga o futebol brasileiro é a porcaria do critério. E esse princípio básico da arbitragem, o critério precisa ser o mesmo, pô. O Bahia não tem que ficar pedindo favor para a CBF para daqui em diante os árbitros apitarem com imparcialidade. Ninguém está pedindo para inventar pênalti. Ninguém está pedindo isonomia. A isonomia ela significa aplicar a mesma régua para os dois lados, pô. Essa régua muda dependendo da porcaria da camisa, pô. Da cidade ou do momento da partida. O futebol pede, implora. O futebol brasileiro pede, implora por credibilidade. O Bahia não pode ficar normalizando. Não é sobre esse jogo, eu tô repetindo, não é sobre esse jogo. É sobre toda a temporada. Vamos anotar todos os erros que aconteceram, porra. Todos os erros a favor do Flamengo, todos os erros a favor do Palmeiras e todos os erros que geralmente, na grande maioria, é contra os times do Nordeste, pô. O lance que gerou ainda mais revolta na partida contra o Fluminense, nos acréscimos aí do primeiro tempo, foi depois de uma cobrança de escanteio, o William José participou da jogada, Azevedo ele cabeceou, o Fábio fez a defesa, no rebote o Eric colocou pra dentro do gol. Gol claro. Seria o primeiro gol da partida. Seria o Bahia abrindo o placar ali no Maracanã. Aí o gol foi lá e foi anulado, com uma convicção estupenda. E durante a transmissão, a infração foi atribuída a um possível toque de mão do Azevedo. O Rogério Ceni contou uma versão completamente diferente. Né? Segundo o treinador, ao ser questionado, o árbitro teria dito inicialmente que marcou uma falta do William José. Depois a justificativa teria mudado para uma falta do Azevedo. A gravidade disso, cara, o cara não sabe o que marcou, pô. O problema não é só ele ter anulado um gol no jogo que não vale porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma. Esse não é o grande problema. Um árbitro ele pode interpretar um lance de maneira equivocada, isso faz parte do futebol. O problema é não conseguir explicar o que ele marcou, porra. Isso acontece em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. E o Bahia já perdeu pontos pra cacete por conta de erros como esse. E aí, professor, foi toque na mão? Foi do William José? Foi do Azevedo? Qual foi a infração que você marcou, porra? Se você anulou um gol é porque você viu. Você não pode ter dúvida. Quando nem os participantes da partida conseguem compreender o motivo de uma decisão tão importante, a arbitragem perde totalmente a autoridade dela. A autoridade, meus amigos, não é gritar mais alto, não é mostrar cartão para quem reclama. A autoridade é saber o que marcou e apresentar uma justificativa coerente. Eu marquei porque pegou na mão do cara. O Bahia teve o gol anulado, e ainda viu o Rodrigo Nestor e o William José receberem cartão amarelo por reclamação naquele momento. Ou seja, a arbitragem tomou uma decisão contestada, não apresentou uma explicação suficiente e clara e ainda puniu os jogadores que tentaram compreender o que havia acontecido. Tipo de situação que transforma um amistoso em uma demonstração total de desrespeito, né? E como o Rogério falou ali, eu concordo, fizeram a gente de otário aqui no Rio de Janeiro. O Bahia não viajou ao Rio de Janeiro para participar de uma encenação, porra. O Bahia não foi ao Maracanã para enfrentar um grande adversário, testar o elenco e se preparar para o resto da temporada. O mínimo exigido era uma arbitragem segura e imparcial. O mínimo era saber por que o gol foi anulado. Porque o mínimo era apresentar um critério que pudesse ser compreendido por jogadores, treinadores, torcedores. Isso até agora não aconteceu. Tá? No segundo tempo, o árbitro marcou pênalti do Luiz Gustavo. Não fez uma boa partida, nem vou criticar o cara jogando de lateral esquerdo, esquece. Né? Em cima do Samuel Xavier, que foi lá e cobrou. E abriu o placar ali para o Fluminense. É importante destacar uma coisa que dá mais credibilidade, né? A reclamação do técnico Rogério Ceni, o treinador do Bahia reconheceu, tá? Que o pênalti marcado para o Fluminense, ele realmente existiu. Então, ele não tá ali, sabe? Não, o do Fluminense existiu, mas o gol no lado nosso, ele não existiu. O Rogério Ceni não tentou em momento algum negar um lance claro apenas para defender o tricolor baiano, tá? Ele afirmou que o pênalti do Fluminense foi bem marcado. A reclamação foi sobre o critério aplicado anteriormente, sobre a penalidade não marcada em Ademir e sobre a anulação confusa do gol do Eric. Né? Isso mostra que a crítica não nasceu simplesmente porque o Bahia perdeu.
não é um treinador dizendo que tudo contra o Bahia estava errado, não. O pênalti para o Fluminense foi bem marcado. Ele reconheceu o acerto da arbitragem quando entendeu que houve essa infração na área a favor do Fluminense, mas também cobrou o mesmo rigor no lance envolvendo o Ademir. Isso é a questão, essa é a grande questão. Porque a convicção apareceu para marcar contra o Bahia, mas não apareceu para analisar o mesmo rigor, um lance que foi favorável ao Bahia. O Fluminense fez o segundo gol com o Germancano, venceu o jogo por 2-0, o resultado está registrado, não será alterado, mas a postura do Bahia, nesse tipo de jogo, né, pode determinar como o clube será tratado nas próximas partidas daqui para frente. Algumas pessoas podem dizer o seguinte, mas era apenas um amistoso, Jonas, não valia pontos, é melhor esquecer essa parada aí. Cara, eu penso completamente ao contrário. É justamente por ter acontecido um amistoso que a situação se torna ainda mais preocupante. Se uma arbitragem consegue provocar tamanha revolta em um jogo de preparação, que não vale porcaria nenhuma, imagine quando houver pressão da torcida, disputa por título, risco de rebaixamento, classificação em milhões de reais envolvidos. O amistoso ele deveria ser um ambiente mais simples possível para poder apitar, sem pressão, né, de uma competição oficial, sem consequências na tabela, sem risco de eliminação ou punição. Cara, era o cenário perfeito para uma arbitragem totalmente tranquila. Mas mesmo assim, terminamos o jogo discutindo um pênalti não marcado, um gol anulado com uma justificativa idiota, a falta de neutralidade, toda a composição da equipe lá de arbitragem foi mal feita, não foi respeitado o pedido do Bahia. Portanto, cara, o amistoso precisa ser encarado como aviso. Esquece essa merda. Não era nem pra ter jogado essa merda desse amistoso. Eu falei isso aqui várias vezes. Repito, se fosse um convite feito para o Bahia, aliás, se o Bahia tivesse feito um convite para o Fluminense sair do Rio de Janeiro e para Salvador, não iria. Mas foi o patrocinador. Dane-se, arruma outro. Tá? Então, esse amistoso, ele precisa ser encarado como um aviso, um ensaio do que não pode acontecer nas competições oficiais daqui pra frente. O Bahia precisa aproveitar esse episódio para estabelecer limites, porque tá passando completamente do limite esses erros de arbitragem contra o tricolor baiano, para mostrar que acompanha as escalas, que analisa o histórico da arbitragem, que registra formalmente as reclamações, precisa encher a porra do saco da CBF, que solicita explicações, áudio do VAR, que não aceita ser tratado como um participante secundário do futebol brasileiro. Porque o respeito no futebol, ele não aparece espontaneamente, não se engane. Respeito também é conquistado institucionalmente. E aí a gente chega no ponto central desse vídeo. O Bahia precisa ser mais presente no cenário nacional. Precisa ocupar espaços. Precisa ampliar sua atuação institucional dentro da Confederação Brasileira de Futebol. É estar presente na CBF. Não significa que tu tem que ir lá para ficar pedindo favorecimento, não. É importante repetir isso. O Bahia não deve ir lá para buscar nenhum tipo de vantagem. O Bahia deve buscar igualdade. Precisa ter profissionais acompanhando as discussões sobre arbitragem, calendário, regulamento, segurança, logística, organização das competições. Precisa participar ativamente das reuniões que acontecem constantemente. Precisa manter um diálogo constante com a comissão de arbitragem, que é uma merda, mas precisa estar lá ouvindo, reclamando, enchendo o saco deles. Precisa ser ouvido antes que os problemas aconteçam e não somente aparecer para reclamar depois que os pontos já foram perdidos. Eles não vão voltar atrás dos erros. Ele não vai falar assim, vamos anular esse jogo aqui e voltar os pontos pro Bahia. Isso não vai acontecer. Os grandes clubes brasileiros não atuam apenas dentro das quatro linhas já, tá, gente? Eles possuem força política, relacionamento institucional, departamento jurídico preparado, comunicação estratégica e representantes totalmente atentos a cada decisão tomada nos bastidores. O Bahia cresceu esportivamente, isso é fato, todo mundo sabe, cresceu financeiramente. Melhorou sua estrutura, passou a investir mais em jogadores, ampliou sua capacidade de contratação, agora precisa fazer um movimento institucional. Não adianta, meus amigos, você montar um elenco caro, competitivo, e nos momentos decisivos o clube não consegue defender os seus interesses nos ambientes onde a competição é organizada. Um erro de arbitragem pode custar 1 ponto. 2 erros de arbitragem pode custar uma classificação para a Libertadores. Uma sequência de decisões equivocadas podem destruir o trabalho de uma temporada inteira. Por isso, defender institucionalmente o Bahia também é investimento no futebol. É tão importante quanto contratar, é tão importante quanto treinar, é tão importante quanto analisar os adversários. O Bahia precisa entrar em cada competição sabendo que existe uma estrutura fora do campo preparada para proteger o trabalho realizado dentro dele. Que fica o recado, que esse jogo que não valeu nada contra o Fluminense fique de aviso, que se o Bahia não se impor, a coisa pode piorar cada vez mais.
Você que está comigo aqui na Gol, por gentileza, deixa o like, inscreva-se que é muito importante pra gente. É importante demais pro nosso crescimento. Vídeos todos os dias aqui no canal para você ficar super bem informado. Então peço para você encarecidamente que está comigo aqui na Gol, que gosta do meu trabalho, comenta aqui para eu poder ler o seu comentário. Deixa o like, inscreva-se, compartilha com seus amigos. É muito importante pro crescimento da Gol TV. Se você tem uma empresa, se você tem um produto e quer patrocinar aqui a Gol, a gente cresce junto, cara. A gente anuncia aqui o seu produto, a gente anuncia a sua empresa, a gente evolui e cresce junto aqui, tá bom, meus amigos? E ó, se você quiser e se puder, dá essa moral. Seja membro aqui do canal, é baratinho, seja membro, você pode ver, a gente não fica pedindo Pix, Live Pix, Superchat, não, cara, mas se você ser membro, se cada um ajudar sendo membro, a gente mantém o nosso projeto de pé, tá bom? Um forte abraço pra você, desejo uma boa tarde, uma boa semana, uma boa segunda-feira, logo mais à noite tem mais vídeo aqui no canal. Abraço pra você, valeu!